Análise técnica do Atlas da Violência 2019, com uma atenção especial ao que aconteceu com a violência no Brasil, com os homicídios principalmente, após o Estatuto do Desarmamento. No início do estudo é apresentado isso aqui, a conjuntura da violência letal no Brasil, onde a informação já está clara aqui. De 2007 a 2017, o número de homicídios, a linha azul, aumentou, a taxa de homicídios aumentou. Número de homicídios são números absolutos. Taxa de homicídio, números relativos. Que taxa é essa? É a quantidade de pessoas assassinadas, vamos falar assim, a cada 100 mil habitantes. Então aqui a informação já está apresentada já no início do estudo. O estudo tem 116 páginas. Então aqui nós vemos, de 2007 a 2017, o número de homicídios por ano aumentou 37% no Brasil. A taxa de homicídios por ano aumentou 24% no Brasil. Quando eu vejo um gráfico desse aqui, eu que sou mestre em ciências, já tem algumas perguntas que vêm imediatamente à minha cabeça. E uma das primeiras que vem é o seguinte: como era antes? Como era antes de 2007? Ele apresentou nesse período restrito aqui, 2007 a 2017, tudo bem. Como era antes? A informação de como era antes ela é super importante, pois o Estatuto do Desarmamento foi sancionado em 2003. Vamos ver quais as informações são apresentadas nesse estudo sobre o antes. Então, no capítulo, no item 8.4, o título é A Escalada da Violência Armada no Brasil desde 1980 e o freio ao aumento das mortes imposto pelo Estatuto do Desarmamento. Ele começa dizendo: de fato, os dados sobre violência armada no Brasil mostram a escalada de homicídios no rastro de uma verdadeira corrida armamentista que varreu as décadas de 80 e 90 até 2003. Ele não apresentou esse estudo não apresenta nenhuma informação que embase isso. Mas tudo bem, vamos seguir em frente. Ele informa aqui, de 1980 até 2017, foram assassinados, foram mortas cerca de 955 mil pessoas por armas de fogo. No começo dos anos 80, para cada 100 pessoas assassinadas, 40 aproximadamente eram vítimas de arma de fogo. Ou seja, as mortes por arma de fogo no início da década de 80 eram de 40 por 100, 40%. A partir de 2003, essa informação que ele coloca aqui, mas ele não mostrou no gráfico, então não tem como nós confirmarmos se ele está falando a verdade ou não, mas ele não mostrou no gráfico o seguinte, que a partir do Estatuto do Desarmamento, esse índice estacionou em 71%. Ok, vamos destrinchar esses números aqui. Coloquei numa planilha para fazer os cálculos. Então a informação de 1980 a 2017, total 955 mil assassinatos por arma de fogo. Peguei as informações do gráfico que ele apresentou e coloquei aqui ano a ano. Então em 2007, olhei aqui na reta, puxei aqui o ponto, 48 mil mortes aproximadamente. O total de assassinatos, de homicídios de 2007 a 2017, neste período gráfico, foi de 618 mil aproximadamente. Mas ele informa que neste período já foi depois de 2003. Então, o percentual de mortes por arma de fogo era de 71% estabilizado. 71% de 618 mil vai dar 438.900 aproximadamente. Então, desses 618 mil, 438.900 foram homicídios por arma de fogo. Ou seja, tirando agora esse período do total de 1980, vamos descobrir, de 1980 a 2006, é o total até 2017, menos esse período aqui. Então, de 1980 a 2006 foram 516 mil homicídios por arma de fogo. Aí a gente pega esse valor aqui, 516 mil, e divide pelos 27 anos. Por que 27 anos? Porque é 2006 menos 80, que dá 26, mas o ano 80 está incluído. Então, inclui o 80, então são 27 anos. Isso dá uma média de 19.100 assassinatos, estou arredondando aqui, tá? Porque as informações que ele passou não foram exatas. 19.100 assassinatos por arma de fogo ao ano. Foi a média neste período, de 1980 a 2006.
De 2007 a 2017, a gente pega esse número aqui, ó, e divide por 11 anos, nós vamos ter 39.900 assassinatos por arma de fogo. Então, a própria informação contida no estudo comprova que, neste período posterior ao Estatuto do Desarmamento, a média de assassinatos por ano aumentou mais que o dobro. 39.900 dividido por 19.100 vai dar 2,1. Então, tem algumas informações que estão faltando aqui para acrescentar, que é o seguinte: ele coloca só o total ali. Ele não colocou esse gráfico ano a ano de como aconteceu de 1980 até 2006. Como foi de 1980 a 2006? Será que foi mais ou menos uma reta crescendo o tempo todo? Será que teve um período que estava diminuindo e depois passou a crescer? Será que estava crescendo e depois diminuiu e depois cresceu de novo? Ou será que estava constante e depois de repente começou a subir? Essa informação aqui não está presente no estudo. Então não dá para dizer que havia uma corrida armamentista nesse período. Ele não mostra e não comprova o que ele está falando. Então, cientificamente dizendo, aquela afirmação dele é inválida. Não vale. Cientificamente, ela deve ser descartada. Não pode ser levada em consideração. Vamos analisar agora a forma como ele escreveu. Ele escreveu o seguinte, que na década de 80, no início, era 40% dos assassinatos eram por arma de fogo. E isso ele fala que foi crescendo, até que em 2003, no Estatuto do Desarmamento, chegou ao nível de 71%. Então ele fala que cresceu o percentual. E depois ele diz que graças ao Estatuto do Desarmamento, esse percentual ficou estabilizado em 71%. Então quando a gente lê o texto, a impressão que causa para a gente é essa daqui, ó. Estava crescendo, o que é ruim, e depois estabilizou, o que não é bom, mas é melhor do que crescer. Só que esta informação aqui é o percentual do tipo de homicídio. E para saber o que está acontecendo com a violência, este número aqui não fala quase nada. O que interessa não é o tipo de homicídio, é a quantidade de homicídio, para dizer se a violência aumentou, diminuiu ou estagnou. Aí vamos pegar essa informação que ele passou e vamos colocar no gráfico de número de homicídios, quantidade de homicídios. Então, o que a gente tinha no início da década de 80? Aqui eu estou colocando uma reta, mas eu não sei como foi isso aqui, porque ele não informa. Eu estou colocando do jeito que ele falou. No início da década de 80 tinha aqui essa linha fina, é o número de homicídios total. Do total de homicídios, 40% eram por arma de fogo. Então essa parte pintada aqui representa o número de homicídios por arma de fogo. Então na década de 80, início de 80, menos da metade dos homicídios era por arma de fogo. E isso foi crescendo de tal forma que em 2003 aconteceu o quê? Tinha um total de homicídios que era e 71% dele é por arma de fogo. Então aconteceu isso aqui, ó. Como a gente viu, a média dos homicídios nesse período é menos da metade da média no outro período. Então aconteceu isso aqui, ó. O número de homicídios aumentou, o percentual de assassinatos por arma de fogo aumentou. Aí tem aqui um vácuo, que as informações que ele passou são desencontradas, não dá para dizer em qual ponto como que começou o crescimento, ou como foi o comportamento imediatamente após 2003. Por isso eu deixei em branco aqui. Mas de 2007 a 2017, o que a gente tem? O total de homicídios, a média é mais que o dobro do período anterior. Então, e os homicídios foram crescendo ano a ano, como a gente viu lá, 37% ao todo. Então, o total de homicídios cresceu, só que aqui neste ano, 70% foi por arma de fogo. Só que foi 70% de um valor bem maior do que esse aqui. E depois cresceu e chegou no ponto lá, quase um pico. 70% daquele é por arma de fogo. Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte: o assassinato por armas de fogo também cresceu muito depois do Estatuto do Desarmamento.
ele não tem a informação clara de exatamente quando que a curva acelerou. Então não dá para dizer que foi exatamente no Estatuto do Desarmamento, mas num período posterior ao Estatuto do Desarmamento, o número de assassinatos por armas de fogo aumentou e o número de homicídios aumentou bastante. O que nós temos aqui em termos de média? A gente tem esse gráfico aqui, ó. De 1980 a 2006, 19.100 assassinatos por ano com arma de fogo em média. De 2007 a 2017, 39.900 em média. Isso aqui, nesse período, é mais que o dobro do que acontecia antes. Mais para frente, ele coloca uma observação aqui e tira uma conclusão com relação ao Estatuto do Desarmamento. E ele começa na página 16 dizendo: acreditamos que... Aí eu vou fazer uma observação de cientista, de mestre em ciências. Quando eu estou numa banca, examinando uma pessoa que está apresentando sua dissertação de mestrado, vai defender o seu mestrado, ele começa um parágrafo dizendo acreditamos, eu pergunto para ele, esse acreditamos aí vai até qual parágrafo? Tudo o que tiver dentro desse acreditamos não tem valor nenhum científico. Isso quer dizer crença. Ele tá assumindo, declarando aqui, que o que vem depois é uma crença. Não tem base científica, não está comprovado. Então, cientificamente falando, eu descarto tudo que está depois do acreditamos. Mas vamos lá, vamos olhar aqui algumas coisas interessantes. Ele afirma aqui o primeiro dos fatores globais, né, que causaram potencial para reduzir mortes violentas. Então, primeiro, não reduziu mortes violentas. Como não reduziu mortes violentas, me permitam voltar um pouco, esse título aqui está falso. O freio ao aumento das mortes. Não houve freio, houve aceleração no aumento das mortes após o Estatuto. Não dá para afirmar que foi imposto pelo Estatuto, mas após o Estatuto houve aceleração das mortes por arma de fogo. Então aqui ele afirma do Estatuto que conseguiu frear a escalada armamentista. Ele não apresentou nada para embasar isso aqui e ele ainda assumiu que isso é uma crença. E os números apresentados confirmam que é falsa essa afirmação. Essa afirmação aqui não é verdadeira, ela é falsa. Fatos apontados pelos dados vistos até agora. O Estatuto do Desarmamento foi sancionado em 2003. Os homicídios aumentaram de 2007 a 2017. A média anual de homicídios entre 2007 e 2017 é pouco maior que o dobro da média entre 1980 e 2006. O Atlas não apresenta o gráfico de homicídios anuais entre 1980 e 2006. A afirmação que o Estatuto do Desarmamento freou a escalada armamentista é falsa e infundada. Algumas questões relevantes a serem feitas nesse ponto. Quantos homicídios foram cometidos por armas legais e quantos foram cometidos por armas ilegais? E isso antes do Estatuto do Desarmamento e depois do desarmamento. Qual o percentual de vítimas entre agredidos e agressores? Ou seja, alguém veio agredir alguém e esse alguém que estava sendo agredido reagiu e matou o agressor. Então, o caso de quando o agressor vem agredir alguém e mata esse alguém. Então, qual o percentual de vítimas entre os agredidos e os agressores? Os outros tipos de crimes diminuíram ou aumentaram? Então, só para entender por que eu fiz esse questionamento, é comum, a gente termina um estudo científico, termina uma dissertação de mestrado, por exemplo, e a gente faz as recomendações de estudos complementares que vão trazer mais riqueza àquilo que foi estudado e vão, às vezes, confirmar a verdade, o quanto é verdade do que foi concluído, e às vezes não vai confirmar, vai dizer que algumas partes da conclusão são falsas, né? Então, a gente sempre abre para novos estudos. Então, essas perguntas aqui são assim, para responder elas, precisa-se de novos estudos.
Vamos seguir em frente com outra informação passada aqui, já na segunda página do estudo em si, onde ele coloca uma observação aqui, né? Que tal problema ganha contornos ainda mais dramáticos. Outra observação científica. Esta frase aqui não tem valor nenhum científico. Porque para ter valor científico teria que definir o que é dramático e o que não é, e ter um estudo para fazer um levantamento para avaliar se realmente a dramaticidade está aumentando ou não. Então, esta frase aqui, agora eu vou falar como Master Practitioner em Programação Neurolinguística. Ela gera uma indução emocional no leitor. Ela faz com que o leitor comece a ter uma certa emoção que está sendo guiado pelo que ele está falando, o dramático. Esta emoção, ela atrapalha o leitor a avaliar adequadamente os dados que estão sendo apresentados. Então, isso aqui não cabe num texto científico. Para ser colocado num texto científico, ele precisa estar cientificamente fundamentado, que não é o caso. Então, aqui ele informa o seguinte: 59,1% do total de óbitos dos homens entre 15 e 19 anos são ocasionados por homicídio. Vamos entender essa tabela aqui. Ó. Pessoas entre 15 e 19 anos de idade. Dos homens, vamos arredondar para 60% das mortes dessas pessoas, homens, são homicídio. Ou seja, de cada 10 adolescentes de 15 a 19 anos que morrem, 6 são assassinados. Os outros 4 morrem de outras coisas, por exemplo, acidente, doenças e outras coisas. Então, de cada 10 jovem homem que morre, 6 são assassinados. Vamos pegar aqui o exemplo das mulheres. No caso das meninas, adolescentes, de cada 10 que morrem, 1,5 aqui, 1,7, né, quase 2 são por assassinato. As outras 8 são por outras mortes, doenças, acidente e outras mortes. E aí ele apresenta essa informação aqui e ele fala o seguinte aqui embaixo: para além da questão da juventude, essa frase aqui ela tem um certo poder, em termos de programação, de linguagem, de desviar o foco. Ele está desviando o foco da questão da juventude e está trazendo o foco para a violência letal contra negros, LGBTI e mulheres. E o que ele fala? Os dados descritos nesse relatório trazem algumas evidências de um processo extremamente preocupante nos últimos anos. O aumento da violência letal contra públicos específicos. Calma aí, extremamente preocupante. Vou pegar agora o caso das mulheres. De cada 10 adolescentes homens que morrem, 6 são assassinados. De cada 10 adolescentes mulheres que morrem, 2 são assassinadas. E o extremamente preocupante está entre as mulheres, com todo respeito a todas as pessoas que foram assassinadas, tá? Não estou desrespeitando ninguém, eu estou apresentando os dados. Cientificamente, o extremamente preocupante é do masculino. De cada 10 meninos, 6 que morrem são assassinados. Vamos seguir em frente. Mais na frente, na página 69, ele apresenta este gráfico aqui. Daquela página inicial até aqui é muito texto, justificando coisas, justificando o que ele afirma, só que na verdade não é justificando, é tentando justificar o que ele afirmou, de que o Estatuto do Desarmamento freou, mas não consegue, porque não tem como você contrariar os dados. Então aqui está bem claro. Aqueles 59% era dos adolescentes de 15 a 19 anos. No total de homicídios, 92% dos homicídios das vítimas de homicídio são homens e 8% são mulher. Então, 92 dividido por 8 dá 11,5. Ou seja, para cada uma mulher que é assassinada, 11,5 homens são assassinados. Onde é que está o extremamente preocupante?
Pareto, que é um estudioso da Itália, fala o seguinte, nos estudos dele, comprovou isso aqui, foi antigo e é usado até hoje, porque funciona de verdade. Ele fala o seguinte: os esforços necessários para resolver um problema menor são praticamente os mesmos necessários para resolver um problema bem maior. Só que quando você resolve um problema bem maior, o resultado é muito maior. Então, se a gente diminuir pela metade os assassinatos de mulheres, nós vamos diminuir o total de homicídios em 4%. Se a gente reduzir pela metade o assassinato dos homens, o que requer praticamente os mesmos esforços, nós vamos reduzir o total de homicídios em 46%. E aí tem mais afirmações aqui. Ele menciona que, segundo esse estudo aqui, houve um processo de expansão geoeconômica das maiores facções penais. Então ele atribui, aí ele coloca essa observação aqui, é interessante, tá? Se iniciou em meados dos anos 2000. Ele aponta o seguinte, ele fala que o aumento da violência foi muito em função da guerra entre duas grandes facções criminosas, o PCC e o Comando Vermelho. E aqui ele apresenta esse gráfico, através da pesquisa feita no Google Trends, ou seja, a quantidade de pessoas que pesquisaram sobre PCC e Comando Vermelho no Google e onde estavam essas pessoas quando estavam pesquisando. Então ele identificou o quê? Em 2007, as pesquisas do Comando Vermelho aconteciam em 2 estados e as pesquisas no Google sobre o PCC aconteciam em 4 estados predominantemente. Estados do Brasil. E isso foi crescendo. Em 2018, as pesquisas, que no caso ele coloca como interesse, né? O interesse em saber coisas do Comando Vermelho estava presente em 16 unidades da federação. Talvez sejam 16 estados, talvez sejam 15 estados, mais o Distrito Federal. E o interesse no PCC estava presente em 26 unidades da federação em 2018. Em 2017 estava presente em 27 unidades da federação. O Brasil tem 27 unidades federativas. Então estava em todas as unidades da federação do Brasil. Como eu mencionei que são muitas páginas dedicadas a tentar justificar o que é injustificável, porque os próprios números básicos e que são números oficiais provam o contrário, eu vou mostrar aqui mais ou menos, vou mostrar um pouco do que é feito durante as 116 páginas do texto. Aqui ele coloca esse gráfico e no texto ele diz o seguinte, que com o passar do tempo, a quantidade de estados em que a violência está diminuindo é maior. Então ele coloca o quê? Ó? De 2007 até 2017, 8 estados reduziram os seus índices de homicídio. E aí vai colocando período por período. De 2016 a 2017, 15 estados reduziram o seu número de homicídio, a taxa de homicídio. Vamos prestar atenção aqui no seguinte. Aqui é de 2007 até 2017. Aqui de 2008 a 2017. Aqui são 11 anos, aqui é um período de 10 anos, 9 anos e tal, e aqui é o período de 1 ano. De um ano para o outro reduziu. Está aqui o gráfico, copiei. O que esse gráfico está informando? Que é o seguinte, em 2007, essa régua aqui é a referência, vamos colocar aqui a média que tinha em 2007. 2016 era o 0, aquela era a condição, começou dali. De 2007 até 2017, 8 estados abaixaram a taxa de homicídio, então ficaram abaixo da régua. Se 8 ficaram abaixo da régua, aqui, ó, 19 ficaram acima da régua. 19 mantiveram ou aumentaram a sua taxa de homicídio. Aqui a informação é colocada como 8 estados diminuíram. Aí o que acontece? Vamos entender um pouco este segundo número aqui, o 7. O que acontece? Essa aqui era a régua. A régua para do período de 2007 a 2017 era a régua do início de 2007. Vamos colocar assim, a régua de 2006. A régua para 2008 a 2017 é uma outra régua. Então essa aqui era a régua de 2007. A referência agora aqui é outra. Nessa outra referência ele diz o quê?
Nesta outra referência, 7 estados diminuíram a taxa de homicídio. Se 7 diminuíram, 20 aumentaram. Destes 7 aqui, quantos daqueles 8 que tinham reduzido antes continuam no 7? Será que um deles provavelmente veio para cá? Ó. Um deles aumentou. Tinha diminuído, mas aumentou. Mas ele diminuiu no período. Então aqui é confuso, né? O que eu estou falando. E é exatamente essa a coisa que eu quero chamar a atenção, o tanto que é confuso. Porque neste gráfico aqui, ele mostra o que aconteceu em períodos diferentes. Aqui é um período de 1 ano, aqui é um período de 2 anos, aqui é um período de 3 anos, 4 anos. Então ele está comparando coisas diferentes aqui. Mas qual é a sensação do gráfico? Qual é a informação que ele fala? Ele fala o seguinte: quanto maior, melhor. Só que a gente precisa saber o seguinte: como é que se comportou a violência, estado por estado, neste período? E não no começo era tanto e no final tinha 8 a menos. Essa é uma informação valiosa. Só que a gente já sabe como se comportou a violência nesse período, porque ele mesmo mostrou já no início do estudo. Esse é o comportamento da violência. Esta aqui é a verdade. Aqui é número absoluto e número relativo. Então, aquela conversa toda é só para confundir. É só para confundir. Para tentar, é um esforço grande de tentar mostrar alguma coisa que mostre que houve melhoria. E não houve. Aqui está o resultado absoluto e relativo. E ele menciona extremamente preocupante, né? O crescimento de homicídios com mulheres e outras coisas, e coloca lá os negros, né? Então vamos ver aqui, do total de homens assassinados, 65% são de cor parda. 8,5% são de cor preta, como ele mesmo colocou aqui. E 26,4% são de cor branca. Vamos comparar os brancos com os pretos. 26,4 dividido por 8,5 dá 3,11. Ou seja, para cada um homem de cor preta que é assassinado, 3,1 homens de cor branca são assassinados. O assassinato de homens brancos é 3 vezes maior que o assassinato de homens negros. E mais crítico é o assassinato de homens de cor parda. Tá? Então aqui, mais uma vez, o preocupante é entre o homem, e ele chama a atenção para onde? Ele foca aqui neste grupo, que é bem menor que este grupo, que é bem menor que este outro grupo. E há um esforço da mídia também chamando a atenção para esse grupo aqui, né? Olha só. Então vamos pegar fatos apontados pelos dados olhados até agora. Então mantém aqueles fatos apontados anteriormente e vamos acrescentar. 92% das vítimas de homicídio são homens. Para cada mulher assassinada, 11,5 homens são assassinados. Para cada homem de cor preta assassinado, 3,1 de cor branca são assassinados. De cada 10 homens assassinados, 6,5 são de cor parda. O homicídio é a principal causa de morte dos jovens homens entre 15 e 24 anos de idade. De cada 2 mortes de homens entre 25 e 29 anos, uma é por homicídio. De cada 3 mortes de homens entre 30 e 34 anos, uma é homicídio. De cada 4 mortes de homens entre 35 e 39 anos, uma é homicídio. Reflexões e percepções do estudo até agora. Estão matando principalmente o grupo de brasileiros com maior potencial de defender a família e a nação. Os homens jovens estão sendo atraídos para o crime para serem mortos? É uma pergunta. Quanto dos homicídios de mulheres e LGBTI são reação de homens a violências psicológicas contra a honra, de repressão da masculinidade e outras que estavam sofrendo? As perguntas são aberturas para estudos complementares que trazem informação importante. Essa informação aqui ela tem valor. Destrinchar esse homicídio. Porque eles destrincham no estudo com várias informações, mas não coloca
a causa. Por que algumas mídias e linhas ideológicas divulgam tão intensamente mentiras? Está provado aqui, provei para vocês com as informações do próprio estudo. É mentira que o número de homicídios diminuiu após o Estatuto do Desarmamento. O número de homicídios aumentou mais que o dobro, na média. Por que as universidades não divulgaram a verdade e continuam não divulgando? São perguntas que me vêm quando a gente vê um estudo desse. Eu li todas as páginas, são perguntas que vêm na mente da gente. E no final da avaliação de um estudo, a gente tem essa abertura científica para fazer esses questionamentos, das percepções que obteve durante o estudo, durante a avaliação do estudo. Por que atacam tão intensamente quem divulga a verdade? Agora vocês sabem qual é a verdade, está aí provado. Apresentei bem resumidamente, para poupar o tempo, a análise feita sobre o Atlas da Violência 2019. São muitas observações em praticamente quase todos os parágrafos que há nessas 116 páginas. E um esforço muito grande para mudar o foco do maior problema para problemas menores, de tentar destrinchar os problemas menores, mas não destrinchando com informações realmente relevantes, e de justificar o que os próprios dados oficiais apresentados no próprio estudo não justificam. Não justificam. Agradeço pela atenção.